Diretamente da Casa Livre, está começando agora mais uma edição do Livrescast, o podcast com as melhores conversas sobre liberdade no Brasil. E se você quiser acompanhar os melhores momentos do Livrescast, tem que seguir nas redes sociais, @Livrescast, e as redes do Livres também, @EuSouLivres. Exatamente, se você quiser vir aqui na Casa Livres assistir as gravações, é mais um motivo para seguir @Livrescast, porque é por lá onde a gente divulga os horários e dias das gravações aqui na casa. E você pode vir aqui, né, interagir, fazer uma pergunta para o convidado, enfim. O meu nome é Mano Ferreira, eu sou jornalista e diretor de comunicação do Livres. Eu sou Débora Bizarria, sou economista e coordenadora de políticas públicas do Livres. Eu sou Gustavo Gobi, jornalista e membro do time de comunicação do Livres. E estamos aqui com quem hoje, Mano Ferreira? E Delber Avelar. Pois é, ele é crítico cultural, professor da Universidade de Tulane, Nova Orleans, e autor do livro Eles em Nós, Retórica e Antagonismo Político no Brasil do século XXI, da editora Record. Acertei? Acertou tudo certinho, inclusive a pronúncia do nome. Boa noite, Mano, boa noite, Débora, boa noite todo mundo. E um prazer estar com vocês e conversar aqui sobre o livro e sobre o que mais vocês quiserem. Muito bom. Só mais um último recadinho. Esse podcast é possível graças à contribuição de milhares de associados do Livres em todo o Brasil. Então, você pode colaborar, inclusive, com a manutenção desta Casa Livres, que nos demanda bastante esforço. Com certeza. E, portanto, faça seu Pix e se torne um associado acessando o nosso site em eusolivres.org. Lá você fica sabendo mais detalhes do nosso trabalho e pode se tornar um apoiador com a gente. Agora, Idelber, a gente nessa nova temporada do Livrescast está começando todos os programas com a pergunta clássica. No Brasil de hoje, você se sente livre? Bom, a minha situação é muito particular porque eu não vivo no Brasil, né? Então, qualquer resposta honesta à sua pergunta teria que começar por aí. Eu vivo o Brasil de uma maneira muito particular, diferente dos outros expatriados também, porque nos últimos 20, 25 anos eu passei uma média de 3, 4, às vezes 5 meses no Brasil, todo ano. E às vezes anos inteiros sabático. Então é muito, muito intensa a relação com o país. Eu me sinto menos livre do que me sentia, digamos, 15 anos atrás, né? Eu acho que houve um momento ali dos anos lulistas em que boa parte da população brasileira se sentiu um pouco mais livre. Livre no sentido de mais livre das amarras da penúria econômica, mais livres das amarras da ausência completa de horizonte, de oportunidade, etc. Mas isso durou pouco, né? Isso foi um interregno assim, na história do Brasil, eu acho. Os anos do Fernando Henrique também tiveram isso, né? Um momento imediatamente posterior ao Plano Real, sentiu-se ali que havia uma liberdade, inclusive, de aspirar mais, de querer mais economicamente, institucionalmente, etc. Até de sonhar, né? Mas, enfim, mas a sua pergunta é complexa, porque em termos de liberdade de expressão, apesar do bolsonarismo e apesar das perseguições direcionadas do bolsonarismo a certos jornalistas, a certas figuras da oposição, o Brasil ainda é uma democracia com os pilares mais ou menos intactos, né? Uma democracia tão ampla, tão razoável, tão democrática, tão realizada como sempre foi. Essa democracia brasileira aí, oligárquica, PMDBista, dos arranjos, do toma lá da cá com o centrão, tudo isso sempre foi parte da democracia brasileira, né? Mas a gente não vive os estados de exceção que a gente viveu na segunda metade dos anos 60, nos anos 70. Então, sim, razoavelmente livre, embora eu sinta que a grande maioria da população não está livre para aspirar minimamente qualquer coisa que não seja a sobrevivência cotidiana, né? E pegando o gancho, você falou de liberdade de expressão, a gente tem vivido uma espécie de paradoxo, porque de um ponto de vista minimamente, enfim, histórico de médio prazo, com redes sociais e tudo mais, uma sociedade 2.0, que não tem mais o emissor e o receptor, que todo mundo pode participar. De certa forma, isso traz um novo horizonte do ponto de vista de liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, a gente começa a viver um clima que parece que as redes sociais viram uma coisa meio asfixiante. Então,
Como que tu enxerga esse fenômeno? Porque é mais liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, um pouco de asfixia, eu acho. Não sei se tu Sim, concorda. vive-se essa polaridade, né? Houve uma época em que se vivia mais a polaridade pesada do lado da liberdade de expressão, da ideia de que o surgimento das plataformas digitais, da internet, das redes sociais, era uma espécie de grande realização da democracia, né? De horizontalização de tudo. Os livros muito otimistas do Levi, por exemplo, Pierre Levy sobre a internet, aquela coisa muito eufórica, né? E, ao mesmo tempo, você tinha a galera, digamos, apocalíptica, né? Como Humberto Eco, que dizia que a internet era o triunfo completo dos imbecis, etc. Eu acho que hoje a gente tem uma consciência melhor de que a realização desse potencial, dessa pluralidade democrática que as redes possibilitam, está fortemente regulada, né, por uma série de coisas. Inclusive pelo instinto de tribo, pelo instinto, digamos, de aldeão com tochas, que se forma em qualquer coletividade desse tipo, né? Para não falar do algoritmo, para não falar, enfim, de como funciona o mecanismo institucional das redes em si, que é diferente da internet, certo? Assim, eu sou de uma geração, vocês são muito mais jovens que eu. Eu tenho 53 anos, eu participei daquela geração que fez os blogs. E no momento dos blogs, havia um ethos um pouco diferente do ethos das redes sociais, né? Para começar, porque não se pensava em termos de rede. Não era uma rede fechada, né? Era uma rede, enfim, aberta. Era a pura possibilidade de publicar e reproduzir digitalmente conteúdos caseiros que qualquer um podia escrever ou filmar, etc. E não tinha muita lógica do algoritmo, né? Não tinha lógica do algoritmo. Não tinha, exatamente, não tinha lógica do algoritmo. Tinha lógica, enfim, a lógica do link, do ranqueamento de links no Google, aquela coisa tinha, né? Mas a específica manipulação dessa coisa, que é o que a gente chama de algoritmo, né, de cada rede hoje, não existia. Então, se funcionava, digamos, de uma outra maneira, inclusive na citação ao outro, a gente fazia muita questão de compartilhar links, etc. Fazer um texto cheio de links. Se você fizer um texto cheio de link hoje no Facebook, o Facebook mata ninguém vai o ler, post. né? Ninguém vai ver, ninguém nem vai poder ler. Então, muitas dessas coisas mudaram, né, mano? Então, assim, eu sou muito menos entusiasmado, assim, sou muito menos otimista com relação ao poder democratizador das redes, embora, evidentemente, seja melhor um mundo com essas redes, com a plataforma digitais, do que sem ele. Não, a gente conversou esses dias que você acompanha eleições presidenciais e comenta nas redes, desde antes das redes, vamos dizer assim, e esse ano está um pouco fora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, no meu caso, esse ano não é por nenhum motivo além do fato de que eu acabo de escrever um livro sobre o assunto. Um teba de um livro de 350 páginas. Então, eu sinto que qualquer coisa que eu escrever sobre o assunto, especialmente num meio altamente limitado, que é o Facebook, que é o que eu tenho, seria redundante e desnecessário, etc. Né? Talvez eu mude de ideia. Enfim, nós estamos em julho, né? Eleições no Brasil tem isso, né? Assim, 2 meses antes você muda de ideia. Né? Cai avião, eu certamente, por exemplo, Nossa, meu Deus. Eu certamente em 2014 não me via jamais fazendo campanha para um candidato do PT no segundo turno da eleição presidencial, que foi o que eu fiz em 2018, né? Então, a gente nunca sabe, mas a minha ideia é realmente não comentar, pelo menos não comentar no registro diário, assim, de Twitter, Facebook, que é o registro das redes. Talvez escreva alguma coisa mais longa depois e tal. Mas é verdade, o meu blog antigo, Biscoito Fino e a Massa, abriu em 2004. Comentei a eleição de 2006, a de 2010, a de 2014 nele, e as de 2010 e 2014 nas redes também. E o que você vê mudando ao longo do tempo, em termos não só da eleição em si, mas da relação das pessoas com a política? Bom, o que algumas pesquisas mostram é que mais gente se despartidarizou, né? O Brasil tinha um percentual de gente que se identificava com partidos políticos que sempre foi baixo, e o PT sempre teve o grosso, né, dessa identificação. Nos últimos anos caiu muito a do PT e caiu muito a de todo mundo, né? Aumentou simplesmente o número de gente que se identifica com partido nenhum, né? Eu acho que, nesse caso da eleição de 2018 em particular, eu acho que isso não vai acontecer.
porque é uma eleição muito, muito reduzida a 2 candidatos viáveis, né? A gente sabe disso. Então, é possível que isso não aconteça. É possível que a sociedade se polarize ao ponto, entendeu, de que até o comparecimento eleitoral, o número de votos nulos, etc., seja maior. O número de votos nulos menor, o comparecimento maior. Mas a tendência tem sido a despartidarização, né? Vocês, da geração de vocês, viveram isso, enfim, movimento pró-impeachment, etc. Eu tenho uma pergunta assim, no livro você acaba pegando desde lá de, por exemplo, 2013, né, quando a gente teve as marchas de junho, e foi um momento que a sociedade tentou despartidarizar, né, tudo, porque as pessoas iam para as ruas, os partidos iam para as ruas e todo mundo pedia, né, sem partido, sem bandeira, a gente é um só. Até com certa violência, né? Até com certa violência. Teve gente que teve bandeira de partido arrancada na mão, enfim. Como é que você enxerga esse momento da história, né, as marchas aí de 2013, como que isso começou a construir o que a gente vive hoje, assim? Como é que é esse link? O link, eu acho que é porque, no caso das jornadas de 2013, elas não tinham um cérebro preparatório anterior a elas que fosse... Elas não foram resultado do plano de ninguém. Né? Não foi a Essa CIA. é a minha primeira Não foi a CIA. com as leituras tipo do Gessé Souza, de muita gente, que vê alguma entidade maligna anterior às jornadas. Olha, eu estava na rua, eu sei que não tinha ninguém planejando aquilo, certo? O MPL, o Movimento do Passe Livre, organizou aquelas manifestações em São Paulo, mas depois virou uma coisa nacional, multitudinária, imprevisível, plural, contraditória, e que acontecia para saber qual era a sua natureza. A gente estava na rua para descobrir o que significava estar na rua. Isso estava claro para todo mundo percebia isso. Então, o que aconteceu depois daquilo foram várias escolhas que o sistema político brasileiro fez. Né? A presidente, na época, Dilma Rousseff, demorou 10 dias para se pronunciar, o país pegando fogo. Ela se pronunciou dizendo, basicamente propondo uma constituinte parcial, que é uma coisa que... Um oxímoro, né? Para usar um termo que eu gosto. Ou se é constituinte, não pode ser parcial, correto? Vai fazer uma constituição, mas vai dar constituinte para fazer a reforma política, que era uma espécie de resposta automática do PT, sempre que se trazia o tema da corrupção. Quando fizer a reforma política, vai acabar a corrupção. Essa proposta, obviamente, morreu, ela não tinha nenhuma articulação política para propor nada, propôs uma coisa meio escalafobética, a proposta caiu em 24 horas, 48 horas. Mas não foi só ela, evidentemente, foi todo o sistema político. Todos os governos estaduais reprimiram da mesma forma, inclusive com as mesmas táticas policiais, com o mesmo tipo de violência, tanto os governos petistas, como os tucanos, como os PMDBistas, como os PCBistas. O sistema judiciário, que vinha naquele momento já com uma consolidação de uma classe com interesses próprios, né, de uma camada com interesses próprios, formada por procuradores, por delegados da Polícia Federal, etc., essa classe se oriçou, né? E eles capitalizaram muito, porque a classe política só conseguiu resolver que resposta ia dar a junho passando leis mais punitivas. Lei anticorrupção pune mais isso, lei de organização criminosa que regulamenta a delação. Enquanto isso, o petismo que governava o país estava paralisado porque não conseguia entender como essas pessoas estão na rua sem a nossa autorização. Porque todas as grandes manifestações populares do Brasil nos últimos 30 anos, desde as diretas, que começaram com manifestação petista, pouca gente sabe disso, mas o PT começou no finalzinho de 83, tinham tido uma presença protagônica do PT, ou do MST, ou de satélites do PT, certo? Então, aquilo paralisou o petismo, o fato de eles terem uma liderança muito ruim na presidência piorou a situação. E o sistema político brasileiro, basicamente, só conseguiu responder com punição real ou com aprovação de leis pró-punitivas. Nisso, em agosto, setembro de 2013, já estava a Lava Jato capitalizando o espírito, capturando o espírito de junho e canalizando para o sistema penal
de uma maneira muito clara, muito acentuada. A votação da lei de organizações criminosas, que regulamenta a delação, né, a delação já existia, mas ela regulamenta a delação de um jeito que não havia sido feito antes, é aprovada em agosto de 2013. Né? Então, ali foram uma série de escolhas que o sistema político brasileiro fez que resultaram, enfim, em tudo que aconteceu depois, né? Incluindo uma eleição altamente contestada, uma reeleição altamente contestada da Dilma e um movimento pró-impeachment que também emergiu forte, com 75 dias depois que ela tomou posse. Então, o meu problema com as leituras tradicionais de junho, tanto na esquerda como na direita, é que elas tendem a ver algum tipo de cérebro maligno que preparou a coisa e algum tipo de consequência nefasta que aquela coisa que junho supostamente teria levado, né, a hoje, ao presente atual ou ao passado recente. Essa é uma maneira muito tosca de ler história, não preciso nem demonstrar isso aqui para vocês. Mas o que aconteceu, eu acho que, para responder a sua pergunta, Gustavo, que imediatamente depois de junho, foi essa resposta do sistema político brasileiro, que foi punitiva, omissa, tentando basicamente se salvar, né, tentando basicamente salvar o pacto PMDBista às custas de repressão e leis pró-punição, enquanto faziam a demagogia do discurso anticorrupção, que era o exigido na época. E um ponto que eu acho muito interessante nisso tudo é que eu estava na rua também, uma das coisas que permeava o sentimento de todo mundo ali. Lembrando, o Brasil estava às vésperas de receber a Copa do Mundo, Sim. Olimpíadas, era uma coisa de queremos saúde e educação padrão FIFA. Uhum. Ou seja, tinha de alguma forma um espírito de criticar escolhas erradas de política pública ou de gasto do dinheiro público e uma distorção de prioridades. E parece que o sistema político não respondeu a essa demanda, né? Não conseguiu responder, porque havia também, dentro ali do sistema político, interesses muito fortes, né, que precisavam de que esses grandes eventos acontecessem como aconteceram, né, de que eles acontecessem com sucesso, enfim. O governo, naquele momento em particular, ele precisava muito de uma coalizão em que as empreiteiras eram muito importantes. O sistema político inteiro precisava de uma coalizão em que as empreiteiras eram muito importantes. Então, assim, como costuma acontecer no Brasil, né? Assim, a negociação desses interesses feitas a portas fechadas, passando no sistema legislativo o que ele precisava passar e formando-se ali uma espécie de mosaico de interesses, né, do sistema político, de alguns setores do PIB brasileiro, e de um aparato partidário petista que estava no governo, etc. Formou-se e realizaram-se os eventos com muito sucesso. A Copa foi um sucesso, apesar do 7-1, né? Mas, no campo foi um fracasso a seleção, mas o evento Copa do Mundo foi um sucesso segundo os parâmetros, digamos, empresariais da FIFA. Então, tudo isso contribuiu, eu acho, para que a absorção ou o diálogo do sistema político com junho tivesse tomado a forma que tomou. Enfim, a gente pode aprofundar um pouco mais sobre o Eles em Nós, que eu acho um excelente título, né? Quando, enfim, a gente vive um clima tribalista de que a culpa é sempre do outro ou de um ente abstrato, como você estava falando, né? A culpa de junho é da CIA, sei lá, de alguém que planejou, e você traz uma provocação de que o eles que a gente acusa também está em nós, né? A gente colocou eles lá, né? No fim das contas, nós votamos e eles nos representam de alguma forma. Existe uma diferença entre os dois pronomes, né? No sentido de que, uma diferença formal, no sentido de que nós, a pessoa que diz nós, ela sabe, você sabe necessariamente quem somos nós, certo? Porque o falante está incluído no pronome. Eles é uma coisa muito mais vazia, né? Eles pode ser qualquer um. E, na verdade, eles aqui significa isso. Assim, eles é esse qualquer um que os populismos em geral nomeiam como aquela parte do povo que não é verdadeiramente povo. Ou seja, aquela parte do povo que é inimiga do povo. Aquela parte do povo que, portanto, não merece o título de povo, apesar de ser parte do povo, ser cidadão também, etc.
Então, eu acho, um bom achado, porque não é exatamente um livro sobre a polarização, no sentido, não é eles contra nós, nem eles versus nós. É o discurso que diz nós, encontrando fantasmas desse eles dentro de si o tempo todo. Né? Digamos, eles, os tradicionalistas e atrasados evangélicos. Poxa, mas os evangélicos foram parte da coalizão do Lula. Né? Eles, os malignos da Rede Globo. Poxa, mas o Hélio Costa foi ministro da comunicação do Lula. Certo? Então, eles em nós é por isso. É porque esse eles designado, né, vagamente como seu antagonista, no Brasil do século XXI, ele foi interno ao discurso daquele que diz nós. É isso. Eles que não ligam para a Amazônia ou para o meio ambiente, que fizeram Belo Monte. Exato, dá para jogar esse jogo até, enfim, né? Mas faria de novo Belo Monte, né? Complicado. Eu queria que tu falasse mais um pouco desse oxímoro lulista, como você descreve no livro. Como se dá a formação dessa figura política que começa sem ser unanimidade nem no próprio PT e, de repente, se torna um líder com 80% de aprovação popular que fala no mesmo dia para o MST e para a bancada ruralista? Bom, não, é muito boa a sua pergunta, mano. Eu acho que eu estou em boas condições para respondê-la, porque eu vivi partes desse processo, dentro e fora do PT. Né? Dentro do PT, nos anos 80, quando eu era adolescente e tal. Eu acho que o problema aqui é que não foi exatamente tão repentino assim. Né? Foi um processo de 30 anos, em que o Lula foi acumulando muito capital político. As explicações são muitas. O Lula tem um talento retórico que ninguém no meio político, né, só os idiotas realmente não reconhecem o talento retórico que ele tem para modular o discurso e passar o discurso da conciliação, da conversa ali com o Michel Temer e com o Itamar Franco e com quem seja, para o discurso inflamado de palanque. E a modulação que ele é capaz de realizar entre essas duas formas de discurso é muito notável. Assim, ninguém tinha feito desse jeito. Getúlio Vargas tem alguma coisa parecida, mas Getúlio Vargas não tinha muito esse talento de bastidores, né, que o Lula tem. Mas várias coisas contribuíram. Assim, se vocês quiserem dizer, por exemplo, da culpa dos liberais, da turma de vocês nessa história, né, cutuquem os digamos, pais ou avós de vocês em 2002 que não assumiram o legado do governo Fernando Henrique Cardoso, né? E largaram o Serra sozinho, sendo que ele tinha muito legado para defender, né? Ele poderia, mas aqui talvez ali não tivesse já muita saída, porque naquele momento eu acho que era o momento do PT, né? Era o momento do Mas é algo que particularmente me chama muita atenção, como o PSDB, enfim, o tucanato brasileiro teve uma vergonha retórica do próprio legado. Né? Não, vocês são muito jovens para se lembrar, mas se vocês cavucarem no YouTube e outros registros, vocês vão ver a campanha de 2006 do Alckmin foi uma coisa espantosa. Assim, quando ele começou a sair com aqueles macacões e aquele boné, toda a população olhava e falava, mas esse é o cara do Partido Liberal. Ou seja, os liberais, os que queriam privatizar, os que queriam racionalizar gasto do Estado, essa coisa toda, já não se reconheciam no seu candidato. E, por outro lado, a parte social-democrata da população já tinha o seu candidato no Lula. Né? Então, ele conseguiu essa proeza de ter menos votos no segundo turno do que ele tinha tido no primeiro. Lamentável. Lamentável. Em Belo Horizonte já aconteceu isso uma vez na eleição para prefeito com um tucano, precisamente. Que será? Mas, enfim, e aí, para dar uma finalizada na resposta à tua pergunta, os anos 00 contribuíram economicamente para que ele tivesse as condições de fazer também. Obviamente, né? O boom das commodities não é um mito. É uma capitalização que da qual o Estado brasileiro se aproveitou bem, né? Nos anos 00, especialmente. Então, mas esse pacto do oxímoro, em que você fala de uma maneira muito inflamada para a sua base, mas negocia a portas fechadas com aqueles supostos antagonistas contra os quais você está falando para a sua base, esse arranjo funcionou muito estável no Brasil
entre 2005 e 2013. Né? Ele cai com as ruas de junho. Mas ele funciona muito bem nessa década. E vale um parêntese, 2005 é um marco em função do escândalo do Mensalão, né? Porque até Exato. 2005 o governo tinha... Não era um governo lulista, no sentido em que esse termo adquiriu na bibliografia. Ou seja, ele não era um governo de coalizão com o PMDB dentro, certo? Ele era uma espécie de loteamento com partidos satélites e tal, que desmorona com o Mensalão. E aí ele tem que voltar ao arranjo PMDBista. É quando o Lula traz o PMDB para o governo, a Dilma assume a Casa Civil, a Dilma era simplesmente ministra de Minas e Energia, o Zé Dirceu cai em desgraça, e aí começa o que a bibliografia, André Singer, etc. e tal, chama de lulismo, que não é simplesmente a corrente política que segue o Lula, no caso de bolsonarismo ou varguismo, o que seja. O lulismo, aí, nesse sentido da bibliografia, é o pacto político que organiza o Brasil de 2005 em diante. E que o Lula é parte dele, mas não é só o petismo. Né? E isso funciona com uma estabilidade notável durante 8 a 9 anos. Né? E cai. Falando na Dilma, eu queria que você contasse aquela história maravilhosa de como a Dilma entrou na nossa vida, né? Na vida do Brasil. A história, acho que é do Data Show? Essa história é muito boa. Um laptop, Um laptop, isso. Sim. Bom, a Dilma ela era secretária de Minas e Energia no governo do Rio Grande do Sul, do Olívio Dutra. E ela capitalizou no fato de que, naquele apagão que aconteceu no Brasil, o Rio Grande do Sul ficou fora. Não por algum talento gerencial dela, mas por assuntos que têm a ver com a distribuição da grade de energia elétrica no Brasil. E ela capitalizou em cima disso. O petismo tinha uma figura que formulava suas políticas de energia, que era o professor Luiz Pinguelli Rosa, físico da UFRJ e tal. Mas a Dilma passa a chamar a atenção do Lula também por causa desse contexto em que ela era, né, secretária de um governo estadual do PT, um governo importante do Rio Grande do Sul, etc. E a Dilma tinha ali, naquele momento, um laptop, que era uma coisa que no Brasil, naquele momento, era moderna demais, e ela com, enfim, PowerPoints com números evidentemente equivocados, né? Mas que chamavam a atenção, que, enfim, seduziam, e ela foi ali impondo uma imagem direntona que o Lula comprou. O Lula comprou durante muito tempo. Né? Há que se dizer isso, o Lula comprou. O cara que é tão elogiado como um grande talento político, ele comprou colossalmente errado 2 imagens. A primeira de que a Dilma é uma tecnocrata competente, ela não é uma boa economista, nunca foi. E a segunda, a ideia de que o fato de ela não gostar de política serviria para deixar o espaço aberto para ele fazer política. Eram 2 leituras colossalmente erradas, né? E que nos renderam as consequências que renderam. E a segunda, que só pode partir de um ego muito inflado. Né? Você achar que alguém vai ter a presidência da República, a caneta, o poder na mão, e, na verdade, vai deixar a política para outra pessoa. E no caso da Dilma, havia razões para se acreditar que ela realmente ia lidar muito mal com o sistema político. Né? Ela nunca tinha sido eleita a nada antes de ser eleita presidente. É um caso singular, né? Nem síndica de prédio, de repente, tinha sido eleita. Então, foi um salto que, enfim, que tinha seus evidentes problemas já no momento em que ele foi anunciado, né? E isso é algo que tu ia falar? Sim, a gente estava falando um pouco dessa questão dos tucanos, né? A defesa de um legado do Plano Real, do governo FHC, enfim. E assim, logicamente, pela minha idade, não vivi muito bem essa época, era uma criança, enfim. Mas é interessante como a gente consegue ver, pensando na trajetória da política brasileira, a gente consegue ver também um pouco desse movimento, até mesmo na época da Dilma, com o impeachment. Porque o PSDB, ele ganha muito apoio popular, o Aécio quase chega lá. Sim. Então você cria uma massa de pessoas que não somos a maioria, mas assim, se a gente fizer foi uma quase forcinha, lá. A gente já vira chega a lá, maioria.
E quando o PSDB teve toda a oportunidade de capitalizar em cima disso, ele passou 2015 inteiro e uma boa parte de 16 indo contra o impeachment, falando, veja bem, do melhor jeito E dando tucano espaço- de ser, né? E dando espaço pro MBL e outras forças que surgiram depois, né? E Bolsonaro. E depois, quando tenta correr atrás, sai expulso de manifestação. Sai expulso da Avenida Paulista. Aí já é março de 16. Aí já não dava nada, né? Você tinha que estar lá em março de 15. Que foi quando as pessoas se insurgiram contra o estelionato eleitoral, né? Eu fui contra o impeachment. Apesar de ser contra também a teoria do golpe. Mas eu, enfim, a minha posição era muito particular naquele momento. Mas quem não estava na rua em março de 15 não tinha condição de querer capitalizar em março de 16, né? Quer dizer, isso é que é importante também para contrapor essas leituras conspiratórias de que tinha alguma entidade maligna tramando o golpe, etc, etc. É mostrar que as multidões antipetistas estiveram na rua durante 1 ano e tanto, Sem procurando liderança. alguém para Se sentindo abraçar. órfãos. Procurando algum líder político antipetista para abraçar, né? E os tucanos não apareceram, enfim, muita gente não apareceu. Os tucanos que seriam os óbvios que teriam que aparecer, não apareceram. E aí, quando aparecem em março de 16, aí essas multidões já estão abraçando Jair Bolsonaro, um deputado inexpressivo, né? Do Rio de Janeiro, né, que, enfim, não é um lugar, não é São Paulo, não é Minas, não é um lugar politicamente importante naquele momento. Cariocas agora, né? Desculpem. Mas os cariocas vão ser os primeiros a concordar comigo, eu acho. Nesse podcast que não pode ofender o pernambucano e o alagoano aqui e o resto. Um deputado só conhecido pelas suas declarações militaristas, homofóbicas Pelas piores e declarações misóginas, possíveis, basicamente, né? Para você ver que em 16, quando essas multidões o abraçam, já fazia 2 anos que elas estavam querendo um líder antipetista para abraçar. E em 14, eu me lembro muito bem, em 13, quando o Marco Feliciano é eleito para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Com acordo com o que incluía o PT. PT, né, o Bolsonaro era o cara que ficava na porta, batendo boca com os militantes do PSOL, que estavam lá protestando. Em Brasília, o Bolsonaro não era ninguém. A extrema-direita em Brasília era representada por figuras como Malafaia, Feliciano, essa gente. O Bolsonaro não era ninguém perto deles. Para você ver como é que em 2 anos esse vácuo de, enfim, liderança política, né, combinado com covardias particulares do sistema político brasileiro, leva uma figura, né, extremista, desqualificada e perigosa como Bolsonaro a expressar multidões que estavam lá esperando, enfim. O nós estava buscando eles. O nós estava buscando alguém ali e não rolou, né? Então, enfim, para se ver como as coisas giraram no Brasil em um período muito curto. Não, e como a cúpula do PSDB, de forma arrogante, era completamente desconectada da própria base eleitoral, do que devia ser a base eleitoral, né? E talvez essa covardia retórica e prática do PSDB tenha gerado uma demanda nesse eleitor antipetista por alguém que parecesse completamente porra louca, né? Fora da caixa e, enfim. Sim, sim. E aí o Bolsonaro, ele tem algumas... ele é um sujeito muito limitado, obviamente, mas ele vê uma coisa. Lá por 2016, assim, mais ou menos, ele vê uma coisa. Ele vê que se ele mantiver a retórica antipetista, parar de chamar o Bolsa Família de dinheiro para vagabundo, que é coisa que ele para de fazer em 2015, 2016, juntar a pastorzada, que já estava mais ou menos com ele, trazer a turma miliciana dele do Rio, só fica faltando a internet, né? E ali na internet estava se gestando alguma coisa, youtubers de extrema-direita que falavam para 1 milhão de pessoas. E isso para a turma da esquerda, enfim, da esquerda Facebook, da esquerda Twitter, era coisa inimaginável. Era um tamanho de alcance que era inimaginável para a esquerda de internet naquele momento. Não que o Bolsonaro tenha antevisto tudo isso, mas ele viu que se ele mantivesse a retórica antipetista, explorasse esse extremismo de gênero
que ele podia explorar retoricamente. Parasse de falar que o Bolsa Família é dinheiro para vagabundo e montasse essa coalizão dos pastores, da internet, da qual ele tinha mais ou menos alguma notícia pelo filho dele. Nesse caldo entra o olavismo. Entra o olavismo e o Brasil agropecuário, que já estava com ele desde muito antes, porque em 2014, em Brasília, o Bolsonaro não era ninguém, mas em Barretos ele já era alguém. Ele era festejado, carregado em ombro, assim, por um bando né, com aquela turma masculinista, homofóbica, bem homofóbica de rodeio. Então, ele vê isso. E aí fica faltando só, para fechar a coalizão, alguém que o avalize no mercado. Né? Que é quando chega o Paulo Guedes. Meu Deus. Cereja do bolo. Mas é impressionante que uma figura tão limitada, né? Tão tosca, tenha conseguido expressar uma coalizão tão ampla. Né? Num caldo que é difícil de pensar numa reprodução, né? Sim, eu acho que sim. O bolsonarismo vai continuar existindo, né? Como força política atuante na sociedade brasileira. Mas com que relevância? Pois não sei. Assim, é difícil prever, Porque uma coisa que me chama a atenção é a grande incompetência demonstrada durante esse governo de institucionalizar o bolsonarismo. Né? Ele não conseguiu ter um partido para chamar de seu, não conseguiu criar uma estrutura que... E aí a gente pensa, uma vez saindo do governo, como que ele mantém... E ele não tem também política pública, assim, não tem um legado. Tudo que ele fez, assim, tiveram as coisas que o Ministério tentou fazer, as coisas um pouco mais liberais e tudo, mas não foi nada com o empenho dele. E quando você pensa em outras estruturas, em outras forças políticas, sei lá, o petismo, para além da própria estrutura organizacional do PT, tem todo um ecossistema de organizações parapartidárias. E de outros partidos também, né? O bolsonarismo meio que demoliu algumas figuras que seriam os intermediários da hierarquia, como, sei lá, o Gustavo Bebiano, que, enfim, já faleceu, mas serve como exemplo, porque isso foi antes do falecimento. E várias outras figuras, até o próprio Magno Malta, sei lá, acabou caindo em desgraça logo no começo do governo. Mas aí, mano, acho que são dois momentos do governo Bolsonaro, talvez, como o próprio Lula teve o mensalão como uma linha divisória ali do que é o governo Lula e depois do que veio a ser o lulismo em si. Eu acho que o Bolsonaro também tem muito isso, assim, ele tem uma parte do governo dele que até de alguma forma é positivo, mas que começa a se perder nas próprias pernas, assim, pensar nas próprias pernas, e é quando eles abraçam o Centrão. É o que eu ia dizer. E aí ele abre mão de construir qualquer tipo de consistência institucional de um movimento político e abraça o Centrão. E aí eu fico pensando, uma vez o Centrão tá no governo, independente de quem seja. É o oxímoro bolsonarista agora? Será? Não, mas o ponto é, uma vez saído do governo, como ele vai conseguir aglutinar um movimento relevante em torno dele? Bom, o bolsonarismo tem que lembrar que o Bolsonaro, ao contrário do lulismo, o bolsonarismo ele tem uma natureza essencialmente golpista, né? Ele promete aos seus membros um golpe, certo? Ele promete aos seus membros um enfrentamento futuro em que, para usar uma metáfora da esquerda, o Palácio de Inverno vai ser tomado, certo? É o dia que vai chegar o caminhãozinho com 2 ou 3 soldados do Flávio, do Carlos Bolsonaro, para fechar o STF, certo? E é como se fosse uma utopia, né? Vamos nos manter essa é a metáfora aglutinadora. Da mesma forma como ali a pouquinho, da mesma forma como você estava citando o fato de que o PT tem partidos satélites, organizações satélites, o bolsonarismo também tem. Não tão poderosas como o petismo tem, mas o bolsonarismo também tem. Lógico que tem, Tem a Jovem Pan, tem uma rede de igrejas evangélicas de direita, tem um caldo da sociedade brasileira ali, ao qual vai ser prometido um golpe, certo? Eu acho que, enfim,
prever coisas no Brasil é sempre um exercício super perigoso, mas a minha sensação é que o bate-bumbo golpista vai continuar durante um certo tempo até que o Bolsonaro possa negociar a impunidade completa para a família, para o bloco dele, certo? Que é uma negociação, enfim, não é uma negociação trivial, porque o fascismo nunca governou o Brasil, eleito pelo menos, né? O que eu ia dizer, eu não sei o quanto as igrejas são bolsonaristas ou são centrão nesse sentido, porque as igrejas também compuseram com o PT, o Crivella. Sim, mas eu me refiro a uma rede, a rede mesmo, assim, não as lideranças, não a rede, e Débora sabe disso melhor que eu, a rede mais... É porque eu acho que o que o Débora está tentando falar... Lá embaixo de pastores, ela é profundamente anti-esquerda em várias pautas, certo? Sim, ela não é uma conveniência dela, tipo centrão. No caso, por exemplo, da coalizão agropecuarista, houve certas trombadas, certos tropeços com aquela ala totalmente alucinada do governo, Néstor Araújo, etc., com as declarações anti-chinesas, etc., né, sinofóbicas, etc., mas a Tereza Cristina está lá, né? E o Bolsonaro ainda é o candidato do agro-Brasil, certo? Assim, ele hoje, o Lula é evidente favorito para ganhar a eleição, mas é uma coalizão. Concordo com você que ela não tem aparatos tão bem consolidados como o petismo tem, mas há uma série de aparatos, né? Há uma série de aparatos que, enfim, que vão desde youtubers, internet, institutos, etc., Faria Lima, até o Brasil profundo de Barretos e companhia. Então, agora, que forma ele vai tomar é uma interrogação, né, permanente, e ela vai ser resolvida na disputa política. Mas a minha sensação é que o bate-bumbo golpista durará o tempo necessário para que o sistema político absorva o Bolsonaro como um deles em nós. Um impunível, um incastigável, junto com a família, com, enfim, os satélites da coalizão. E eu confesso ter curiosidade para ter alguma dimensão da proporção de patrimonialismo que vai aderir rapidamente ao próximo governo, seja ele qual for. Sim, que provavelmente vai ser um governo do Lula, né? Eu vejo um cenário em que, enfim, a não ser que aconteça algo muito fora do normal, o Lula deve ser eleito no primeiro ou no segundo turno mais provável, e que o Brasil viva momentos tensos com bate-bumbo golpista, que não é trivial, né? Sim. Eu acho que vai acabar sendo mais rápido do que a gente até imagina. Assim. Eu consigo ver claramente movimentações de Arthur Lira, por exemplo, para... Alagoano conhece bem. Alagoano conhece Alagoano. Sim. Então, é muito fácil ver o Arthur Lira trocando de time aos 45 se for para manter a presidência da casa, eu tenho certeza que sim, ele troca fácil. Com certeza. Não, do mesmo jeito que os ministros todos da Dilma trocavam. A Dilma ia nomeando os ministros, eles iam trocando de lado. Numa sucessão, né, vertiginosa de nomeações e demissões. Quando teve a transição Dilma-Temer, a gente via muita gente que participou do governo Dilma sendo cogitada como ministra do governo Temer, o processo do impeachment acontecendo e já se negociando instantaneamente. Então, eu acho que assim, a transição Bolsonaro-Lula, ela pode ser tão rápida ou até mais rápida do que isso, nesse sentido desse movimento do centrão. Eu acho que o ponto é justamente esse que o Débora colocou, que é como o sistema político vai conseguir amortecer, vamos dizer assim, o que é o bolsonarismo. Que é dar pro Bolsonaro a segurança que ele quer de que o STF não vai atrás dele. Por todos os crimes que cometeu. Que o Alexandre de Moraes não vai atrás dele igual foi atrás de outras pessoas. Eu acho que é por aí mesmo. Agora, isso me leva a uma questão, Idelber. O quanto esse patrimonialismo é parte da identidade política do Brasil ou até, enfim, da identidade social do Brasil como sociedade. Por que a gente fala com tanta naturalidade do Arthur Lira mudar de lado e não, enfim. Bom, eles são brasileiros, né? Tem que lembrar que os políticos estão lá, eles são brasileiros também. Um momento eles foram parte da gente aqui, né? Não, e por
Por que esse país é assim? Bom, por razões históricas complexas, né? Não dá para a gente resumir a uma natureza essencial, alguma mistura, enfim, racial particular, nada disso. É uma história que, por exemplo, né, cuja independência inclui a negociação com a família portuguesa que já está aqui, né? Quer dizer, a data real para o Brasil de independência, se você tivesse que dizer independência mesmo, é o 2 de junho de 23, que é quando realmente são derrotados na luta, né, às custas de sangue baiano, os últimos portugueses colonialistas. Agora, a data realmente fundamental para a fundação do sistema político brasileiro também não é 1822, é 1808, quando chega a família real, chega com tudo, passa a se usar talher no Brasil, tudo muda, né? Abre o Banco do Brasil, começa a poder ter universidade, começa a poder imprimir livro, começa a... Ter jornal. Enfim, tudo, né? Tudo isso muda em 1808, não é em 1822. Então, para os países hispano-americanos, eu sou hispano-americanista, né? Eu sou professor de literatura latino-americana, incluída brasileira. E para os países hispano-americanos, a fundação da República é um momento muito marcante, né? É um momento cidadão muito marcante. Uma ruptura que o Brasil não passou por ela, né? Depois o Brasil virou república também às custas de um outro acordo / golpe militar, né? As coisas foram se conformando assim. A pergunta que você me faz, digamos, é uma das grandes perguntas das ciências sociais brasileiras. E aí tem as respostas, digamos, tem a resposta dos Piana, que vai aí por Sérgio Buarque de Holanda, etc. Tem a briga do Gessé com essa leitura, de uma forma meio tosca, eu acho, meio desqualificada. E tem coisas várias que vários de nós fomos fazendo, né, nos cantinhos nossos das nossas especialidades, né? No meu trabalho em particular como crítico literário, tem um estudo, tem, digamos, alguns artigos e livros que trabalham com o problema do esquecimento no Brasil, o fato de que a gente repactua sistematicamente as coisas com base na amnésia. Por exemplo, a lei de 79 da amnésia, a lei da anistia / amnésia, né? Ela é uma lei que se declara, né, amnésica. Então, eu escrevi um pouco sobre isso. O Brasil também tem um componente, digamos, antropologicamente constante nele, que é essa prevalência, essa aparição constante da desmemória. Aqui não se guarda rancor, então? Aqui não se guarda rancor, a gente esquece tudo. deixa Vamos disso. A gente eu era elege... bolsonarista hoje, você petista amanhã. E a etc, gente elege um tosco porque É. tem ódio do cara e depois tem ódio do tosco e elege o cara que a gente tinha ódio. Exatamente. Esquecemos tudo e tá tudo certo. Exatamente. Impressionante. É muito notável, é muito notável. Acontece com uma frequência muito, muito absurda, né? Muito visível na história brasileira. Para quem é da economia, por exemplo, né? Você se lembra dos equívocos de uma economista como a Maria da Conceição Tavares, no plano cruzado, no plano real. Mercadante também foi contra, né? Em todas ela leu errado. Sei que é uma grande professora, sei que é uma trabalhadora responsável, enfim, tudo o que você queira. Mas, como intelectual pública que está discutindo a economia do país ali naquele momento, em todas ela errou. Ela errou em 86, ela errou em 94. Enfim, ela errou em 2003, quando foi contra o Bolsa Família. E o meme contemporâneo da Maria da Conceição Tavares, mestra, né? Lamentável. Oráculo da sabedoria na sala de aula, que atravessa redes sociais, por exemplo, hoje em dia, eu atravessava umas semanas atrás, não sei, é um testemunho da nossa desmemória, né? Mas explicar por que acontece digamos, não é problema para um livro, é um problema para uma biblioteca. Mas você acha que está em outras faces da nossa cultura? O brasileiro é desmemoriado com futebol, por exemplo? A memória e o futebol no Brasil também é todo um outro tema que é complexo. O Brasil lembra do passado de maneiras muito, muito particulares, né? Em geral, exacerbando os times que foram bons e piorando em muito os times que não ganharam ou que foram ruins, né?
Exceto o de 82, né? O de 82, exatamente. A exceção é essa, né? O de 82 é apresentado, em geral, como vítima de uma catástrofe, de um acontecimento assim sobrenatural. Não, ele perdeu para uma equipe que era... Perdeu o jogo pro bom Era time. uma equipe do mesmo nível. Não era, digamos, né? Não era hoje o Galo, o Flamengo, perder para o Afogados ou por Bagé. Eram equipes que se equivaliam, muito diferentes entre si, mas, né? Eu não sei, eu não saberia te dizer assim. Tem um livro que é muito bom para você tentar responder isso, que é o livro do José Miguel Wisnik, que se chama Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil. É um livro escrito na tradição do ensaísmo da USP, do Sérgio Buarque de Holanda, do ensaísmo de interpretação da identidade nacional, mas sobre o futebol. O Wisnik teve um privilégio muito incrível, porque ele eu acho, 20 anos mais velho que eu, ele nasceu em 48, isso. E com 10 anos de idade ele cresceu em Santos, indo à Vila Belmiro de pé para ver o Pelé. A pé para ver o Pelé, ao vivo. E essa foi a infância, apenas, né? E desde então ele manteve a carreira dele de ensaísta, professor universitário, pianista, compositor, etc. Mas ele conhece o futebol muito bem. Esse é um dos livros que tenta responder essa pergunta. Como o Brasil se lembra das coisas no futebol, né? Mas são movimentos muito contraditórios. Assim. Eu não sei se a gente se lembra menos do que outros países. Isso eu não saberia te dizer. Eu sei que o Brasil lembra bem que o 87 foi do Flamengo, mas... não vamos entrar. Não foi, não. O negacionismo jurídico, Complicado. O pessoal que quer desmoralizar o STF, os golpistas do... Eu não sei de quem foi, mas eu sei que o Brasil é o único país em que o STF decidiu quem foi. Claro. Né? Eu não acredito que isso tenha acontecido em outro país. A gente tem pergunta da plateia. Olha só. Felipe Klein. Já que a gente está no assunto de memória, eu vou falar sobre a memória do Brasil em relação à sua literatura e à sua música. Parece que com a música a gente lembra melhor, a gente tem uma relação melhor com a música do passado. Agora, a literatura, o Brasil tem uma relação um pouco complicada, assim. Sim. Lembrar. Sim. Obrigado, Felipe, pela pergunta. É muito interessante e é muito notável mesmo a diferença, eu acho. No sistema, o sistema que é a música popular brasileira, ou a música brasileira popular, como eu prefiro chamar, para abarcar tudo, né? E a literatura. Parte da explicação, claro, é o fato de o Brasil não ser um país letrado na sua fundação, né? Ele não foi fundado por letrados, como a Argentina. Né? A Argentina é um país imaginado por um livro. Né? Um sujeito, Faustino Sarmiento, no exílio, escreve um livro que vai sintetizar, fundar, imaginar o país, e 24 anos depois o Cabra é eleito presidente. É como se o José de Alencar escrevesse um livro e depois virasse presidente no Brasil. Numa época que o Brasil nem tinha presidente. Enfim, é muito contrastante com a Argentina esse caso. Ao contrário da música brasileira, que eu acho que, para os seus praticantes e para os seus ouvintes, consegue constituir uma memória muito mais arraigada do que a tradição. Então, evidentemente, assim, mesmo os sambistas mais iniciantes, mesmo os músicos mais iniciantes de samba, têm uma consciência da tradição que é relativamente raro que os jovens poetas brasileiros ou que os jovens romancistas brasileiros, por exemplo, tenham em relação à tradição literária. Eu acho que todo bom escritor brasileiro sabe que no Brasil muitos poetas, por exemplo, estreiam sem ter lido Bandeira, Cabral, Drummond. Na Argentina é muito mais raro isso acontecer na tradição literária. Parece que a memória é um imperativo que se passa com uma urgência muito maior pelo fato de a tradição estar mais consolidada. Né? Isso que a Argentina tem com a literatura, a gente tem muito mais com a música. Não tem um sambista que não conheça Cartola, ou um forrozeiro que não conheça Gonzaga. Se você é um forrozeiro que você não conhece Gonzaga, você não é um forrozeiro. Exatamente. Ponto final, certo? Deveria ser assim na poesia, porque se você é um poeta que não conhece Drummond, é um poeta brasileiro do século XXI que não conhece Drummond, você não deveria ser um poeta. Enfim, que cada um escreva o que quiser e publique o que quiser, livres para, evidentemente. Aqui somos livres. Mas a questão é outra. A questão é quem está autorizado para falar a partir de qual lugar, né? E
E essa autorização, no caso da música brasileira, ela se faz de um jeito muito natural. Assim. Você não precisa obrigar a pessoa a saber conhecer Gonzagão, ora bolas. Quem vive a cultura do forró do Baião e não conhece Gonzagão, não se apaixona por Gonzagão, certo? Então, essa presença forte da memória na tradição literária, ela está relativamente ausente no Brasil, mais ausente no Brasil do que em outras literaturas. Antônio Cândido fala disso, né, que a gente está reinventando a tropeços uma tradição que não termina de se conformar. E isso se reflete também em outras coisas, né? Em políticas, tipo, você gosta de falar, né, com os seus amigos economistas, da indústria naval e desses casos do Brasil, sempre tentando reinventar um sonho e uma vontade que não se concretiza e a gente esquece, vai lá e tenta de novo, do mesmo jeito. A repetição do erro é a característica essencial do desmemoriado, certo? A repetição do mesmo erro. Sim. Né? Então, no caso da indústria naval, que é um exemplo que eu furto descaradamente do Marcos Lisboa, ele que gosta de dar esse exemplo, que é repetido da mesma forma, com a mesma retórica. Não é que, digamos, uma outra concepção de indústria naval tenha surgido, da que foi tentada com o JK, para que depois foi tentada com o Geisel, para que depois foi tentada com a Dilma. É a mesma concepção, inclusive com a mesma retórica. Para o Eles em Nós, eu trabalhei bastante com a retórica, digamos, hiperbólica do desenvolvimentismo do Brasil Grande, e é impressionante a coincidência retórica entre o Geisel, em particular, não o Médici, não o Costa e Silva, não o Figueiredo, mas o Geisel, em particular, e a Dilma. A recorrência dos adjetivos nacional e estratégico é, assim, muito visível em ambos. Programa Nacional Estratégico, Plano Nacional Estratégico, Concepção Nacional Estratégica, etc. Esses dois que andam juntos. Assim. Então, nesses casos, você vê o interessante que pode ser o estudo retórico para a gente trabalhar a política, né? Para falar da política em outros termos. Evidentemente, não se trata de dizer que Dilma e Geisel são iguais, ou que são idênticos, ou que são moralmente equivalentes. Nada disso. Né? Simplesmente de que certos núcleos retóricos vão se repetindo na história brasileira em colisões políticas muito diferentes. Eu sinto que nessa eleição, acho que o Ciro acaba incorporando um pouco desse espírito, assim, dessa Plano Nacional de Desenvolvimento, uma nova industrialização do Brasil, como se a gente, né, não tivesse feito a mesma coisa. É quase o espírito do Natal passado, né, que vem repetidas vezes. E mencionando Vargas e Sim. tudo mais. Você diria que, do ponto de vista da retórica, existem características da retórica política que ajudem a criar um ambiente de mais liberdade ou de mais fechamento? Sem dúvida, claro. Eu acho que essa é uma das grandes responsabilidades do que a gente poderia chamar de estadista. O que é um estadista? É um cara que uma pessoa, né? Um homem ou uma mulher que usa a linguagem de tal forma que ela vai criar ambientes mais propícios à liberdade de expressão de todos, à resolução dos conflitos entre visões opostas pelos canais democráticos, pacíficos, certo? Isso é um estadista, ou uma estadista. É alguém que não é alguém que necessariamente acerte politicamente ou que tenha o plano econômico correto. Pode ser um grande estadista para ter o plano econômico errado, pode inclusive dar errado a economia. Mas, retoricamente, ele ou ela vai criar condições para que a política possa ser exercida por todos como exercício da liberdade. Isso seria o legal, né? Digamos, esse é o objetivo, esse é o horizonte, né? Não quer dizer que isso jamais vai se dar de forma ótima, mas eu acho que sim. A questão do estadismo, de ser estadista, para mim é uma questão essencialmente retórica. E teria como a gente sistematizar características de uma retórica
que leva a um ambiente autoritário e características de uma retórica que leva a um ambiente mais tolerante e aberto? Em geral, a retórica que leva a um clima, a possibilidade de um clima, um ambiente mais autoritário, é a retórica do eles versus nós. Né? É a retórica que nunca enxerga nenhum eles em nós mesmos. É a retórica que diz que tem uma parte do povo que não é povo de verdade. Então, por exemplo, o chavismo foi muito mais daninho à liberdade do que o lulismo. Embora o lulismo tenha, no desmoronamento de seu pacto, tropeçado em vários problemas que nos levaram à emergência de um movimento muito anti-liberdade, que é o bolsonarismo. Certo? Então, existe uma gradação aí. Né? Existe uma gradação. Mas eu acho que você está certíssimo. Existem retóricas que conduzem, não necessariamente, mas potencialmente, possivelmente, etc., a situações de mais autoritarismo político, mais violência, violência estatal, mais repressão policial, ou repressão estatal de qualquer outro tipo, e menos liberdade. E por mais irônico que seja, eu acho que a retórica do momento é a retórica da liberdade usada contra a liberdade. Né? Sim, sim. É o bolsonarismo incorporando uma noção distorcida do que é a liberdade, as pessoas abraçando essa ideia e fazendo barbaridades em nome disso. Né? Então, no fim das contas, até mesmo uma retórica a favor da liberdade pode estar trabalhando pelo sentido. Mas é justamente porque a retórica, no conteúdo, ele tá dizendo que é a favor da liberdade, mas ele tá usando justamente esse formato que Delba descreveu, que é dizer, o STF precisa ouvir o povo. Mas que é esse povo? Não é todo mundo, não é as pessoas, não é... É a galera dele. Liberdade para os dele, para os outros. Ele esvazia o sentido da palavra para usar o próprio... O bolsonarismo faz isso também com o nacionalismo, né? É um discurso nacionalista, muito Brasil acima de todos, Brasil isso, Brasil aquilo. Mas a campanha eleitoral dele só tinha bandeira americana e de Israel. Certo? Que é muito engraçado. Nada contra os Estados Unidos ou Israel, digamos, enquanto países. É simplesmente que a concepção de nacionalismo que eles queriam traficar precisava dessas duas bandeiras. Essas duas bandeiras cumpriam um papel essencialmente simbólico, né? Estava lá para representar algo. O bolsonarismo faz isso com a retórica da liberdade, do livres, e faz isso com a retórica do nacionalismo. E é algo que é antigo na história da política brasileira. Né? Se a gente pensar no debate entre abolicionistas e escravagistas, os escravagistas usavam palavras como propriedade privada para defender uma espécie de direito sagrado a ter um escravo. Usavam noções como estabilidade jurídica e respeito ao império da lei para defender a manutenção do sistema escravagista, esvaziando completamente noções básicas de que, por exemplo, toda a ideia liberal de propriedade decorre da noção de autopropriedade, de que qualquer outra coisa só pode ser de alguém porque o seu corpo é seu. Sim. No mínimo. E no mesmo mote de que a noção de liberdade é a liberdade para os meus. Para os escravos, eles não têm, não é para eles isso, né? Não é para a turma deles. E aí você esvazia o sentido de liberdade que em qualquer, enfim, tradição civilizada significa o respeito à minoria, ao mais fraco, ou enfim, à individualidade e transforma isso numa espécie de lei do mais forte. O outro caso em que isso acontece é com a retórica da família, né? Tanto Trump como Bolsonaro, isso é muito notável e muito curioso e recorrente nos Estados Unidos há algumas décadas. Repousam sobre a retórica da família, certo? A retórica, digamos, heteronormativa, patriarcal da família. Só que as famílias... O Trump divorciou quantas vezes? Traiu as mulheres quantas vezes? Quer dizer, divórcio e traição, para mim, não são questões para avaliar ninguém. A não ser aqueles que se apresentam como paladinos da família, certo? É muito recorrente
Isso acontece com o Bolsonaro também, né? Que é um cara que, enfim, Não, ele falou que usava apartamento pra comer gente, para né? comer gente. Essa foi a enfim, palavra E dele. o auxílio moradia. O auxílio moradia pra comer gente. Se isso for defender a família... Enquanto isso, um político, por exemplo, que é retratado como muito pouco defensor dos valores familiares, como Jimmy Carter, é um cara que vive monogamicamente com a mulher, naquele amor realizado, monogâmico, perfeito, há 60 anos, é pastor, mas, de alguma forma, é caracterizado como um sujeito que não está defendendo a família, né? Porque ele defende o direito ao aborto e porque, enfim, algumas coisas se encaixaram de determinadas maneiras para que certas figuras muito histriônicas, como Trump e Bolsonaro, passassem a poder falar em nome da família. É quase o contrário do que aconteceu com a Marina, né? Que tinha o programa... Tinha um programa, né? Diferente do resto. E tinha... Foi atacada por ter um programa. Ela tinha um programa e ela é cristã, ela defende os valores da família, mas ela é uma pessoa que respeita a liberdade alheia, que respeita os direitos de minorias. Enfim, ela é um estadista. Sim. E foi vítima por isso, né? Por ser um estadista. É quase o contrário. Ela encarna os valores e não... A forma como a Marina foi apresentada como uma espécie de epifenômeno do Malafaia, depois de a Marina ter fundado o PT no Acre, depois de a Marina ter feito tudo o que ela fez como ministra, como senadora, etc., é uma das coisas mais assim espantosas que você vê como possibilidade de a retórica fazer, né? Porque foi pura retórica, não tinha nenhuma relação com os fatos, certo? Ela nunca foi homofóbica, ela nunca foi corrupta, ela nunca, enfim, ela nunca foi neoliberal na abordagem à Amazônia. Tem até motivos razoáveis para ser a favor de privatização de coisas na Amazônia, mas não é o caso da Marina Silva. Então, ali, ela, de repente, por ter um programa que não era tão avançado como um programa que tinha vazado antes, ela é acusada de mudar o programa para obedecer o Malafaia. E a base toda de esquerda na internet ainda acredita nisso. Eu diria que 80%, pelo menos, chutaria, 80% da base de esquerda da internet ainda acredita que foi isso que aconteceu. E é uma realidade alternativa, como qualquer delírio. É um fake news tão E cloroquina aí depois fica como qualquer cloroquina. Não, exato. E depois o pessoal fica se perguntando, mas como é que essas pessoas acreditam nesses fatos alternativos Sim, bolsonaristas? claro. Você faz, amigo. Voltando a essa questão dessa retórica pró-família, eu fico imaginando, assim, é irônico, né? Porque, enfim, os mais que se dizem mais pró-família são aqueles que você uma vez, usa o apartamento para poder comer gente, enfim. Mas aí que tá, pensando no eles em nós, o brasileiro não abraça esse discurso, e o americano também, em relação ao Trump, porque ele não vê ali um cara que ele também queria ser, de certa forma. É aquele, quando você pensa, né, o brasileiro médio, o cara casado, tem a mulher, tem filho, mas também é aquele cara que faz piada da mulher, sabe? Sim, sim. Então, esse cara, ele também ele não vê o Bolsonaro, o Trump, como aquilo que ele quer. Ele quer Ele dá vazão, se assim. divorciar, ele quer pegar gente, ele quer, sabe? Ele quer... Eu acho que isso acontece no caso do Bolsonaro, mais do que no caso do Trump. Aí eu acho que tem uma diferença sutil. Assim, o Bolsonaro é uma figura, é um tipo paulista carioca, né? Paulista barra carioca, vamos começar por aí, essa coisa bastante estranha que é o Bolsonaro, né? Vamos começar por aí. De uma espécie de masculinidade fake, certo? Porque ele não é atlético, ele não é bonito, ele não é viril, ele, evidentemente, né, já se viu. Ele não é... Enfim, ele não é nada dessas coisas, né? Ele é uma espécie de... o que a gente chama de inglês de everyman, né? Ele é uma espécie de nós todos ali na nossa merda cotidiana, um comum, né? Que capitaliza nisso, né? Ele não funcionaria num país protestantemente meritocrático como os Estados Unidos. O caso do Trump, eu acho que já é um caso diferente. Assim, ele é visto por todo mundo como um magnata. Na verdade, ele é visto como muito mais rico do que ele, na realidade ele é. Ele não mostra a porra Da declaração de imposto de renda por isso, né? Porque ele não quer parecer pobre. E porque ele é muito menos rico do que alardeia, né? O processo pelo qual um bilionário de Manhattan convence o Zé das Couves de Kansas
que os bilionários de Manhattan estão roubando dele, os bilionários liberais de Manhattan estão roubando dele, é um processo notável. É um processo um pouco diferente do Bolsonaro, porque o Bolsonaro... concordo totalmente contigo. Assim, com o Bolsonaro existe uma identificação, né, desse tiozão do churrasco, mas também do evangélico suburbano profundamente frustrado com o lulismo, etc. Já, daí surge a coalizão, né? Então eu acho que tem essa ligeira diferença, embora tenha todas as semelhanças que a gente conhece entre trumpismo e bolsonarismo. E que gosta de negociar uma bijuteria, tem umas coisas muito curiosas. Mas a gente tem uma pergunta do público. A pergunta que eu vou fazer não tem a ver com os temas exatamente discutidos, mas eu queria muito ter uma visão de um professor universitário brasileiro que está baseado nos Estados Unidos. Eu consumo muito conteúdo cultural americano e as fontes principais que eu sigo dos Estados Unidos pintam um retrato muito desolador em relação à situação da liberdade de expressão dentro do meio acadêmico americano. Eu estava recentemente lendo o ranking da FIRE, que é uma ONG americana de proteção da liberdade de expressão no meio acadêmico, que eles ranqueavam as universidades de acordo com proteção do direito de professores, etc. E isso é um negócio que ocorre para os dois lados políticos, mas nos últimos anos, pelo lado progressista, cresceu muito. E eu queria saber, assim, você muito brevemente, já que eu sei que estamos no final, você percebe isso lá nos Estados Unidos? Você percebe isso um pouco menos ou mais em Tulane? Por quê? E os reflexos disso aqui no Brasil? Perfeito. Totalmente nada a ver com o que estamos Não, falando tudo até a agora, ver. mas eu tinha muita curiosidade. Tem tudo a ver. Não, e tem tudo a Tem ver, tudo né? a ver. Não, eu vou me estender um pouquinho, então, pelo menos uns 3, uns 4 ou 5 minutos. Somos livres. Obrigado, Pode- Rafael. Livres para. Obrigado, Rafael, pela pergunta, porque é muito, enfim, relevante e pertinente. E ela não é tratada com frequência com muita nuance. Eu diria, para começar, o seguinte. A Universidade Americana ela é fundada nesse princípio da liberdade absoluta de pesquisa, né, como o seu paradigma básico. Não quer dizer que ele tenha sempre se expressado ou funcionado dessa forma. Em alguns temas, ele é existente mais que em outros. E em alguns temas, a vedação a posições políticas particulares é muito grande. Eu vou dar um exemplo para a direita e um exemplo para a esquerda, para ninguém ficar de beicinho quando escutarem. O exemplo da direita que eu daria é que, por exemplo, eu posso, como professor de Tulane, dizer o que eu absolutamente quiser, organizar o evento que eu quiser. Mas se eu organizar um evento sobre a Palestina, eu vou ter dores de cabeça muito sérias, muito chatas mesmo. O evento pode não acontecer, eu posso ser forçado a incluir no evento alguém que eu não quero incluir. É muito, muito mesmo. Isso não é chororô dos palestinos. É muito estranguladora a limitação, a possibilidade de qualquer conversa racional que seja crítica do governo de Israel na Universidade Americana. Esse é o babado que está proibido há séculos. Há 50 anos, 40 anos. Assim. E em qualquer universidade americana. Qualquer universidade americana, o backlash vai ser mais ou menos violento dependendo de onde você estiver. As consequências que você vai encarar são maiores ou menores dependendo de quem você for. Mas sim, eu diria que sim. Então esse é um exemplo claro que, assim, por exemplo, quando a direita, o que eu chamo de direita hard, né? A direita hard, muito pró-sionista, etc., falar do politicamente correto da esquerda como limitador da liberdade de expressão, a gente joga isso na cara deles. Agora, quando a galera de esquerda se propuser também como, né, sempre baluarte da liberdade de expressão, aí a gente tem 1000 casos, que eu acho que os casos que você, nas suas fontes, vai ter recebido, 1000 casos de uma dificuldade visceral de permitir que eventos aconteçam quando eles estão fora de um certo horizonte do que é aceitável. Né? Professor que é demitido por causa de um tweet. E aí, claro, tem várias gradações em que isso acontece. Por exemplo, em uma universidade como Tulane, eu não acredito que, por exemplo, se eu levasse, vamos supor, o Mark Lilla já foi impedido de falar em Camp
universitários americanos. Mark Lilla, que é um cara... No Brasil, enfim, vamos sair da abstração Brasil. Ele é um cara de centro-esquerda, né? Enfim, um democrata republicano no sentido amplo do termo, que é, às vezes, impedido de falar. Ou tem, enfim, ou a mobilização, a encheção de saco acontece tanto que a pessoa acaba cancelando um convite que ela já fez, esse tipo de coisa que acontece, né? Além dos bate-bumbos físicos, como que a gente viu na Unicamp outro dia, né? Esse tipo de acontecimento, ele passou a ser mais frequente, eu acho, de mobilização progressista, ou em nome de causas progressistas, para impedir que eventos aconteçam, mais do que era o caso, digamos, na década de 90, ou na década de 00. Eu acho que a Maré, nesse caso em particular, ela vai para um lado perigoso. Ao ponto de que o que você não ouve falar de tanto evento cancelado, em muitos casos, é porque as pessoas já se autocensuraram. Assim, eventos que, em determinado outro clima, você saberia que ele teria acontecido, a pessoa nem propôs. Porque, enfim, ninguém quer lidar com violência física na porta de um evento que está organizando, certo? Isso tem acontecido, sim. Isso tem acontecido com certas causas mais que outras. Claro que acontece em certo tipo de ambiente acadêmico mais que em outros, né? Mas é preocupante, sim. É preocupante mesmo, assim, é muito preocupante. É isso. Eu fico triste ou feliz, porque parece que o Brasil também tem isso há muito tempo, eu não sei se... O que eu ia dizer, eu acho que o sentimento de muitos liberais brasileiros que já eram liberais durante a universidade, especialmente em cursos de humanas, como é o meu caso que fiz comunicação, é meio esse, uma autocensura, porque se você falar, deixar claro ali que você não exatamente é lulista. Eu tenho uma história boa sobre isso. Eu fiz economia na UFPE, para quem está estudando pela primeira vez, e lá é um ambiente muito tranquilo. A gente é um curso ortodoxo, então a gente estuda muito... A gente estuda o que está sendo estudado no mundo todo. Então, as pessoas vão ter visões políticas várias, mas isso não é um problema. Mas eu fui fazer uma cadeira no curso de cinema que chamava Economia da Cultura, que na verdade era Economia do Cinema. E em algum momento surgiu uma discussão sobre China, sobre filmes entrando na China. Uhum. E em algum momento alguém perguntou uma coisa sobre moeda e a questão com dólar. E eu tirei a dúvida dos meus colegas. Isso não suscitou nenhum problema. E quando eu fui saindo da sala, um menino me cutucou e fez: Ei. Aí eu: Oi, tudo bom? Ele: Tu é liberal, é? Aí eu... Alienígena. Meio assim, do ouvido, né? Aí eu... Liberal? Pode ser. Eu sou... Tá, porque aqui, você sabe, é meio complicado, eu sou narcocapitalista e tudo, eu estudo cinema e lá em economia é tranquilo? Tranquilo, a gente troca ideias. Na economia dos poucos lugares que é tranquilo. Não, se não fosse... Se for uma universidade federal brasileira, eu acho que... não sei que seja um Unicamp da vida. Ou nas Mas exatas. Isso me deixou muito chocada, porque era uma coisa que eu não vivia. Sabe, uma pessoa... Parecia que tava contrabandeando alguma coisa. A economia é a exceção, né? Mas o cara já fazia uma autocensura, né? Você vê. Exato. Ele já se escondia ali. Ele não foi falar, ele não falou contigo no meio de todo mundo. Não, ele foi o final da sala quando eu tava saindo. Sair pra ele chamar pra... Justamente por isso, um sentimento muito comum para um liberal que encontra um grupo liberal como Livres é: caramba, eu não estou sozinho no mundo. Eu tenho pessoas aqui que compartilham dos valores. Eu não tô louco. É muito interessante isso. Agora, eu queria aproveitar esse clima de comparação entre, enfim, Brasil e Estados Unidos e te pedir, aproveitando também tua formação culturalmente vasta, te pedir uma comparação do ponto de vista das culturas. Tem algo na cultura brasileira que nos faz particularmente livres em relação a algum aspecto na comparação com a cultura americana? Eu acho que tem um elemento libertário, né, na cultura brasileira, nas culturas brasileiras. Digamos que é aquela parte da brasilidade que a gente quer reivindicar e não quer perder, né? Apesar de
querer investir em modernização, em tecnologia, em republicanismo, em democracia moderna, em institucionalidade democrática, todas essas coisas boas que, né, nós 4 aqui na mesa concordamos, mesmo que discordemos em outras coisas, tudo isso pode existir, a gente esperaria, coexistindo com esse lado da brasilidade que é, como dizer, insurrecional, anti-autoritário, carnavalesco, certo? Não apenas carnavalesco no sentido de festeiro, embora seja isso também, mas também insurrecional, libertário no sentido de insurreto contra... O Brasil é um país de uma tradição de lutas populares contra a opressão, que é riquíssima. Riquíssima. A gente dá para ir passando aqui, né? Enfim, cabanagem, balaiada, revolta disso, revolta daquilo. Confederação do Equador. Malês, tudo quanto é canto, Inconfidência Mineira, etc, etc. Que é uma parte do Brasil que nos constitui também, né? Ela é meio escanteada, ela é meio amaciada, ela é esquecida depois nos pactos políticos que resultam delas, etc. Mas elas acontecem. Junho de 2013 foi a mais recente, né? De caráter, assim, eu diria, insurrecional. Né? Houve gente na rua depois disso, eu sei, mas 13 para mim foi insurrecional. Então, eu acho que sim, tem um componente, digamos, da nossa cultura que vale a pena cultivar, que ele é pré-moderno, mas que vale a pena cultivar e tratar de reconciliá-lo com as formas modernas de institucionalidade, é isso que eu diria. Você trouxe à tona o paradoxo do Eduardo Gianetti, né? Em Trópicos Utópicos, que é possível Sim. avançar institucionalmente e manter essa brasilidade? E, enfim, você falou que é desejável, mas você acha que é possível? Eu acho que sim, quer dizer, em determinadas encruzilhadas políticas nós vamos ter mais ou menos elementos para fazer jus e honrar essa brasilidade insurrecional, né? Não será sempre, não será perfeita, mas eu acho que sim, né? O primeiro passo seria ficar livre de bolsonarismo, ficar livre do Bolsonaro presidente, né? Ficar livre dessa figura tão daninha. Tão anti-brasileira, né? É muito o brasileiro é o povo que, o cara quer ir pro estádio de futebol, quer abrir uma cerveja, quer, chega aqui, vamos lá, todo mundo junto, festa. E o Bolsonaro, não, a ordem. Mas ao mesmo tempo ele bota a camisa de todos os times. Todos os times. Ele dá uma maquiada. Porque é uma coisa muito anti-brasileira. Todo goleiro, também, né? todo boleiro que se preze, põe a camisa do seu time e de um ou outro, claro. Não, esse boleiro aqui é fake também. Não, eu não visto só a camisa do Galo, mas eu não vestiria qualquer camisa. Tem um fenômeno no Nordeste que divide o Nordeste entre... Pernambuco e o resto. Os pernambucanos, são os mistos, que são aqueles que têm um time no seu estado e outro em outros estados, e aqueles... Tem os mistos e os puros. Legitimamente torcedores, como é o caso dos campeões legítimos de 1987. Não, e engraçado, eu nem torço para time nenhum, mas o campeão da 87 é o Sport. Pois é, mas o Gobi é um legítimo misto, é aquele que... como um bom nordestino, que quando cresceu, via a Globo transmitir jogos do Rio de Janeiro toda hora na TV lá, né? O nordestino, asterisco, tirando os pernambucanos, ele tem 2 times. Ele tem o time do estado dele, da cidade dele, e tem o time do Rio ou até de São Paulo. Então, natural, CRB e Flamengo conviverem na minha cabeça e no meu coração. Né? Mas acho que não acho isso anti-Brasil. Mas, claro, se eu tivesse vestindo todo tipo de camisa de todo time, eu ouvi dizer que você não coloca a camisa do CSA, por exemplo. Mas eu ouvi dizer que você tem uma camisa do Corinthians. Eu tô querendo agradar meu sogro, né? Aí é só isso mesmo. Agradar o sogro é um fenômeno brasileiro. Agora, por exemplo, isso há que se dizer que não é no Nordeste inteiro, né? No Recife, por exemplo, é muito raro, eu acho. No não, Recife, você vai... É motivo de bullying. Não, você vai sofrer bullying. É praticamente impossível. E em Salvador também, eu acho. Pelo menos para grande parte da torcida do Bahia, eu acho que não tem ali. Mas é muito comum, claro. O que é diferente do Bolsonaro, que é um cara que veste todas as camisas, exceto a camisa do São Paulo. Porque o São Paulo é time de
entre aspas, né, 1000 aspas aqui, time de gay, time de viado. Sorte dos São Paulinos, viu? Então, os São Paulinos tiveram essa sorte, né, pô? É muito notável isso, o cara vestir sem o menor constrangimento a camisa dos 4 rivais de São Paulo, por exemplo. Não, dos 4 rivais do Rio, de 3 rivais de São Paulo. Quer dizer, não é o caso do torcedor misto, né? É o caso do não torcedor. Ele não torce para ninguém. Né? E quer colher os frutos como se torcesse para todos. Ninguém. A gente entrou em futebol, eu lembrei de um texto que eu li seu no Facebook, onde você falava sobre o torcedor brasileiro anti-seleção. Sim. Eu queria trazer esse tema, dado que esse é um ano de Copa do Mundo, e temos um fenômeno da camisa da seleção sequestrada pelo bolsonarismo e muita gente que se recusa, em função disso, a torcer pela seleção. Ou pelo menos usar a camisa, né? Ou pelo menos usar a camisa. Fala um pouco sobre isso. Bom, é uma boa pergunta, porque o Brasil, que eu saiba, é o único país importante no futebol em que uma parcela significativa, não majoritária, mas significativa sempre, ela oscila, torce contra a seleção. Isso acontece, em geral, por motivos regionais, até mais do que políticos, partidários, motivos regionais, mas às vezes por motivos políticos também. No meu caso, não era nenhuma outra coisa nem outra. Eu sempre detestei uma determinada escola de pensamento do futebol brasileiro, a escola Parreira, Zagallo, etc. E quando essas pessoas estavam à frente da seleção, eu não torcia. Torcia contra, torcia para dar errado, etc. Torcer sempre, eu torço para o Galo, certo? Para a seleção, a gente torce quando a seleção nos entusiasma, quando a seleção... Você torceu pelo Filipão? Torci. Em 2002 eu torci muito pelo Filipão, torci pela seleção, comemorei muito o pentacampeonato, foi muito legal. Estava na casa de um amigo cruzeirense, inclusive. Eu e ele comemoramos muitíssimo, foi muito bom. Mas já em 2014 eu sequei. 2014 eu sequei, porque era impossível não secar. Deu assim. certo. Deu muito certo. Porque a comissão técnica era muito arrogante, havia muitas mortes no rastro daquela Copa, havia uma repressão muito violenta, havia um movimento de empreiteiras muito escroto ganhando espaço no Brasil às custas daqueles eventos. Imagina se tivesse ganhado Copa em casa. para torcer contra, né? O secador estava ali no Mineirão, né? Eu sequei pelo Twitter, me diverti muito. No Twitter e ia apresentando os recordes. Cada gol que a Alemanha fazia, eu ia apresentando. Essa agora é a maior goleada da história das semifinais. Essa é a história maior goleada que já levou um país sede. Essa é a maior goleada que já levou... Divertindo mesmo. Isso é uma coisa também brasileira, né? Não acontece, não costuma acontecer... em outros países. É impensável um argentino torcer contra a seleção argentina. Você não vê. Não vê, simplesmente. No caso da Copa de 2022, eu acho que vai ser um pouco diferente, porque ela é logo depois da eleição, né? Então, eu acho que, assim, e o Lula está com índices tão altos que, na certa, haverá uma parcela da população que vota no Lula que vai usar a camisa, né? E não acredito que ninguém deixe de torcer, neste caso, deste ano, pela seleção. Seja porque o Lula ganhou e agora vai torcer contra o Lula para dar errado o Lula e por isso o Brasil perder, seja porque o bolsonarismo se apropriou da camisa verde e amarela e vamos torcer contra a seleção por causa do Bolsonaro. Eu acho que vai ser pouca gente torcendo contra. Até porque vai ser depois da eleição, então meio que a eleição vai ter... vai diluir esse meio que efeito. se alinham para que os bolsonaristas, mesmo que derrotados, continuem querendo carregar aquele símbolo da bandeira nacional. E a turma que votou no Lula, pela primeira vez, se sinta à vontade de usar as cores do país. Vamos porque torcer. agora é o Lula que vai entrar no poder. E aí, mas a grande pergunta é, você vai torcer pela seleção? Vou torcer pela seleção. Eu sempre torci pelo Tite, torci muito pela seleção em 2018, porque em 2018 o Brasil caiu, né? Também de forma categórica, como em 14, como em 10, como em 06. Mas, ao contrário dessas 3 anteriores, não deu vexame, né? O Brasil caiu de pé, caiu dando um segundo tempo belíssimo contra a Bélgica. Amassou a Bélgica. Levou um nó tático, né, no primeiro tempo do jogo, e quando desfez o nó já era tarde, já estava perdendo de 2-0. E mostrou, mais uma vez, digamos, a diferença de nível existente entre o futebol jogado na Europa e o futebol jogado na América do Sul. Porque o Martínez, o cara que é o técnico da Bélgica, que dá o nó tático no Tite, não é um treinador de primeiro nível na Europa. Ele é um treinador de segunda prateleira, né? E ele genuinamente deu um nó tático, que é aquela produção
Da antecipação do que o outro vai fazer e da criação de um plano que leva em consideração o que o outro vai fazer sem que o outro saiba qual que é o seu plano. Isso é um nó tático. E aí, o Brasil, ao contrário das 3 vezes anteriores, não deu vexame. Né? O Tite é um cara sério, é um cara pelo qual eu não tenho problema de torcer. Né? Então, está respondida a sua pergunta, Debs. Eu vou sim torcer pela seleção, embora eu ache que o mais provável seja isso mesmo, quartas de final, semifinal. Pode até ganhar, porque é um torneio de 6, 7 jogos, pode acontecer qualquer coisa. Mas não seria anormal que perdesse de novo nas quartas ou nas semis. Tem algo de revelador sobre o Brasil de Zagallo, Parreira e o Brasil de Tite? Bom, o Brasil do Zagallo e do Parreira é o Brasil dos militares, né? Ele é a personificação do Brasil dos militares no futebol. Não é à toa que o Médici aponta o dedo e tira o João Saldanha, basicamente, do comando da seleção, traz o Zagallo, que é uma figura muito mais dócil ao poder, né? E ganha a Copa de 70 com um time absolutamente brilhante. Com um time absolutamente brilhante que o Saldanha tinha montado, né? E nesse momento o Parreira está lá. O Parreira é o cara que está trazendo. Ele tem méritos, é claro, todos eles têm méritos como profissionais. O Parreira tem o mérito de trazer exames, né? Exame Cooper, prova Cooper. Os jogadores começaram a fazer. O Brasil era um país extremamente bem preparado fisicamente para a Copa de 70. O plano de preparação física foi maravilhoso. Eles foram para o México, para altitude, fizeram corrida na dosagem certa. O Brasil entrou voando. A final contra a Itália se nota isso. Os italianos estão capengando no segundo tempo pelo campo e o Brasil está voando. Mas são figuras retoricamente muito daninhas, né? O Parreira é um cara que sempre cultivou essa meritocracia fake do tipo julgar as pessoas pelo número de vitórias que elas têm, sabe? Essa coisa meio meritocrática, escrota. O Zagallo foi correia de transmissão do regime militar muito tempo, né? E eles terminaram como terminaram, né? O Parreira dando 2 vexames consecutivos, tá certo? Ele ganhou a Copa de 94, também com méritos. Ele armou um time que basicamente não sofria gols. Mas depois foram mais 2 vexames, né? Em 06, em que o Brasil leva um baile de um único homem do time adversário, regendo uma orquestra de 21 jogadores, né? O Zidane. E com a bela escalação em campo. Né? E com grandes jogadores em campo e tal. E depois em 14, né? Em que ele é o coordenador técnico do time do Filipão, do time comandado pelo Filipão. E protagonizam aquele espetáculo patético, né? Inventar uma carta da Dona Lúcia, que gosta deles. Uma autoridade nacional, como treinador da seleção, inventar uma carta de alguém que gosta dele, como uma espécie de menino criando um amigo imaginário. Né? Enfim. Então, sim, essas figuras sempre... E acho que é exagerada a fama do Zagallo de vencedor. Ele perdeu muito mais do que venceu e perdeu coisas que deveria ter vencido. Mas, claro, tem os seus méritos. Representam um tipo de reflexão sobre o Brasil do qual eu me considero antagonista. Aquele é o jeito de Brasil que eu não penso. E o Tite é o... O Tite é um cara mais próximo, eu acho, ele não tem, por exemplo, a soberba do Zagallo e do Parreira de achar que não devem estudar o adversário. O Tite é o primeiro técnico da seleção que realmente estuda o adversário. Ele, enfim, está mais atento ao que está acontecendo no futebol de hoje do que qualquer um dos técnicos anteriores. Então ele é um brasileiro que não está ensimesmado. Ele é um cara, digamos, ele é o melhor técnico que nós temos. Eu acho que existe um acordo mais ou menos quase unânime entre boleiros, analistas, assim, de que ele é o melhor técnico brasileiro, não necessariamente o melhor técnico que atua no Brasil, né? Vários estrangeiros atuando no Brasil, especialmente nessa profissão, em que os brasileiros ficaram tão defasados porque não estudavam, porque achavam que o talento brasileiro ia resolver o problema, a ginga brasileira ia resolver o problema, etc. Parreira Zagallo cansou de dizer bobagens assim, né? Então, isso torna o Tite um cara para quem é mais fácil, né, torcer, na minha opinião. Muito bom. E Delber Avelar, muito obrigado. Tem outra pergunta. Por essa... Eu vou dizer Desculpa. muito obrigado por essa outra conversa. pergunta também. E para finalizar, Tá.
Eu tava aqui, meu Precisamos Deus. fazer a última pergunta clássica desta nova temporada do Livrescast. Para você, o que é liberdade? É um conjunto de acontecimentos que podem ou não estar presentes, ou estarão ou não presentes, segundo as suas circunstâncias, né? Eu me distancio um pouco da versão liberal da liberdade, na medida em que quando eu penso em liberdade, eu penso pouco no problema da expressão. E eu acho que, no caso do liberalismo, existe uma predominância, uma tendência a se reduzir, a se, digamos, metonimizar, não é reduzir, não, é metonimizar, transformar a parte pelo todo, pensando a liberdade como um problema de expressão. Por outro lado, também acho muito mistificatória a ideia marxista de liberdade como satisfação das necessidades. É uma ideia paternalista, tosca. Essa ideia de que se o mendigo pudesse viajar para Veneza, aquela história, né? Marxista sempre contada. Se o mendigo tivesse o dinheiro para se alimentar, viajar para Veneza, aí, olha para esse mendigo, ele não é livre. Eu gosto das teorias que pensam a liberdade mais como um acontecimento do que como um estado. Então, existe uma escola, digamos, que vai te levar a pensar a liberdade como um grande panorama social em que você vai realizar, você vai ter potencial de realizar X, Y ou Z. Né? Eu acho lindo que isso possa ser sonhado, mas não acredito nisso como plataforma de política pública. Prefiro pensar na liberdade como acontecimentos. Então, por exemplo, eu falei tão mal do lulismo aqui, vamos falar bem do lulismo. Um episódio de liberdade do lulismo foi o acontecimento dos pontos de cultura no Ministério da Cultura do Gilberto Gil e do Juca Ferreira. Eu não sei se é uma experiência que vocês conhecem, mas é uma experiência calcada na ideia de que o Estado não vai levar cultura para ninguém. Isso é papel do Estado. Certo? O Estado vai criar condições para que comunidades locais produzam e reproduzam e circulem e mandem no que elas definem como cultura. É uma experiência muitíssimo bem sucedida. É uma experiência de liberdade. É uma experiência de liberdade em um contexto de uma política essencialmente social-democrata, não necessariamente uma política liberal, certo? Então é isso. Eu não sei. A pergunta é difícil e improvisar foi meio escorregadio. Mas eu diria essas duas coisas. Assim, eu diria que, ao contrário dos marxistas, eu não pensaria em liberdade como redutível a satisfações materiais. Que, ao contrário dos liberais, eu não pensaria predominantemente em liberdade como um problema de expressão. E que eu me alinharia mais com as escolas que pensam a liberdade como acontecimento do que as escolas que pensam a liberdade como um Estado. Muito interessante. É isso aí. Se você gostou dessa conversa, deixa o seu like, chame os amigos e se inscreva no canal. Não é isso xinga aí. um amiguinho nos comentários, muito importante. Nem o Livres, por favor. Nem o Livres. E siga lá, né, no Instagram. Eu sou Livres, também no TikTok agora. E @Livrescast. Vamos fazer o mexão também, né? Temos o livro do Idelber. Exatamente. Eles em Nós, disponível nas melhores casas do ramo. Isso aí. E também, de novo, sempre o Caderno de Políticas Públicas do Livres. 2022. Você pode baixar no nosso site. eusoulivres.org. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.